Mais um episódio aí do Calpcast e o tema de hoje é o hábito que leva à disciplina. E o nosso convidado de hoje é o Cauê. Cauê, é um prazer ter você com a gente. Fala, Ericão, beleza, cara? Obrigado aí pelo convite e, pô, espero que eu consiga aí responder as suas perguntas e ajudar as pessoas aí. Maravilha. E já fazendo a primeira pergunta para você aí, muitas pessoas falam sobre criar hábitos, mas poucos conseguem manter. O que você acha que falta para essas pessoas? Cara, o início de uma construção de um hábito novo é uma coisa que você tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto, né? Seja ele praticar uma atividade física ou qualquer outra Uhum, coisa. Então, o que falta um pouquinho para as pessoas é um pouco de persistência, tentar insistir um pouquinho mais, sabe? uhum. Quando tiver um pouco desconfortável, tentar sentir conforto no desconforto. Resumindo, cara, insiste um pouquinho mais, tenta um pouco mais, coloca ali um objetivo pra você e tenta alcançar aquele objetivo inicial, sabe? Tem um livro, cara, que eu vi você postando nos stories, que são Os Hábitos Atômicos. Você terminou de ler? Que insights você tirou desse livro? Cara, é um livro, um dos melhores livros que eu já li. E é o que a própria palavra fala, hábitos atômicos. Não adianta você querer chegar já, tipo, colocando um hábito imenso, um hábito totalmente difícil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área, né, da atividade física. Como que eu vou falar pra você, cara, que nunca, teoricamente, tá? Não tô falando que você nunca treinou na vida. Uma pessoa que nunca treinou na vida, cara, você vai começar a treinar 7 dias na semana, você vai começar a fazer dieta, você vai fazer cardio todos os dias. Uma coisa monstruosa. Então, cara, começa pequeno, começa com hábitos pequenos. Em vez de treinar todos os dias, treina duas, treina três. Em vez de tirar ali o álcool, que é uma coisa que, pô, a grande maioria das pessoas gostam, cara, tira durante a semana, deixa pro fim de semana. Não corta as coisas que você gosta, tipo. Nada de radicalismo e extremismo, sabe? Começa com pouco, com coisas atômicas, né, pequenas, e aos poucos você vai escalando de acordo com a sua engajamento, com o seu engajamento, com a sua constância naquele hábito que começou pequeno, mas que o objetivo é você conseguir tornar ele grande, constante e ir pra vida. Cara, isso é muito legal, porque eu já comecei alguns hábitos e não consegui manter disciplina, porque no começo a gente vai naquele tiro. Não, amanhã eu vou acordar a tal horário, eu preciso estudar tal coisa por tanto tempo, depois eu preciso fazer aquilo. E você começa a colocar tanta informação na cabeça que ao longo prazo isso não funciona. Vai na primeira semana, segunda semana e depois você dá zica. O que que você deixa de conselho para pessoa que não quer parar no meio do caminho, que ela começa nesse tiro curto, né, e para. O que que a gente faz para solucionar isso? Cara, eu gosto muito de a gente colocar aí metas pra nossa vida, né? Então, meu, pra você começar uma coisa do zero, foi o que eu acabei de falar, não adianta você colocar uma coisa astronômica. Começa com metas alcançáveis, com metas teoricamente mais fáceis, com pequenas metas. Então, pô, em vez de ter uma meta de, pô, eu vou treinar esse ano o ano inteiro, 2025 eu vou treinar de janeiro a dezembro. Cara, pra quem não gosta da parada, você fala, tá louco, eu vou ficar o ano inteiro sofrendo, me matando, com dor no corpo, fazendo uma coisa que eu não gosto, nem a pau. Coloca uma meta, cara, eu vou começar a treinar e vou treinar um mês, 2 vezes na semana. Depois eu reescrevo a meta, eu potencializo essa meta. E assim você vai fazendo. Mas começa pequeno, começa com uma meta alcançável, com uma meta menor. E quando ela fizer parte da sua vida, aí você consegue começar a melhorar, evoluir, para que ela não saia mais da tua vida, né? Legal, cara. E para que a galera conheça um pouco mais de você aí, qual que é o seu meio de atuação hoje? O que que você faz? Você tem empresa? Como que é? Legal, cara. Primeiramente, prazer. Meu nome é Cauê. Eu sou empresário do ramo da saúde. Tenho 2 estúdios de treinamento personalizado. Comecei como personal trainer, já tenho aí, né, 10 anos de carreira de personal. Em 2020, em meio à pandemia, a gente abriu aí o primeiro estúdio, a Best You, tá? Siga lá nas redes sociais, Best You Studio. Ericão conhece lá, né? Já treinou lá com a gente. Depois ele vai dar um feedback do que ele acha. E aí, em 2020, cara, a academia fechou, tudo fechou. E aí a gente começou a procurar, eu e meus 2 sócios, começamos a procurar um lugarzinho para trabalhar. Abrimos a primeira Best You com o intuito de ter um espaço para trabalhar, basicamente. E aí a gente começou, é, meio que não, totalmente não profissional, não pensando de forma empreendedora. E a gente foi subindo, foi indo, foi enchendo nossas agendas, a gente foi contratando outras pessoas para trabalhar junto com a gente.
E aí, 5 anos depois, estamos com 2 unidades e, graças a Deus, tudo dando certo. Que legal, cara. E nesse meio tempo de hábitos, de produtividade, de disciplina na sua vida, você acredita que para você ter hábitos bons, você precisa parar com alguns hábitos ruins? Cara, com certeza. Os seus hábitos determinam os teus resultados. Então, se você tem hábitos bons que fazem sentido com os teus objetivos, eles vão te ajudar a você conseguir alcançá-los mais rápido. Mas, cara, um hábito ruim te atrapalha muito, muito, muito. Eu tenho um exemplo que eu tinha um hábito ruim, um hábito muito ruim, de fumar narguilé. Chegava em casa todo santo dia, com a desculpa de estar cansado, de estar estressado do trabalho. Chegava para minha esposa, falava, e aí, vamos, tal, não sei o quê, e vamos fumar, e aí a gente ia, fumava, só que eu chego tarde do trabalho. Até cumprir esse ritual, que já não é uma coisa saudável, eu ia dormir tarde, tipo 11h30, meia-noite, às vezes meia-noite e meia, 1 hora. E como é que eu fazia para acordar no outro dia? 5 horas da manhã para começar o trabalho. Então, tipo, um hábito ruim me levava a ter outro hábito ruim, que é acordar tarde, que me levava a uma situação muito ruim, que era acordar cedo, que era uma coisa que eu precisava. Então, cara, um hábito ruim pode fazer um mal que, tipo, 3, 4 hábitos bons não vão conseguir te fazer. Porque, tipo, atrapalha de fato, sabe? Cara, muito. E foi fácil você parar com esse hábito ruim? Porque era algo que você gostava? Cara, bizarramente foi fácil. Mas se você perguntar pra qualquer amigo meu da época, cara, o que que você acha que o Cauê consegue fazer? Parar de treinar, que é uma coisa que eu gosto muito, ou parar de fumar narguilé? O cara vai falar, não, ele não vai parar nunca de fumar, porque, porra, ele faz isso muito, faz muito tempo, com muita constância. Mas eu cheguei um dia, cara, de um feriado prolongado que a gente desceu pra praia. A gente chegou numa sexta-feira e eu cheguei com aquilo na cabeça, aquilo meio que me incomodando bastante, assim, sabe, cara? A gente tá com um filho pequeno, qual que é o exemplo que a gente dá pro nosso filho? Pensando na minha longevidade, cara, eu posso ter doenças sérias por causa desse hábito ruim. E aí, cara, eu simplesmente cheguei pra minha esposa, viu, vamos, eu vou fazer isso, bora comigo? Eu não quero mais fumar, não quero mais fazer nada. Chegou sábado à noite, domingo à noite, a gente fez pela última vez, jogou fora. Isso foi dia 1º de dezembro de 2023, desde lá eu nunca mais cheguei perto. Então, tipo assim, desde o momento que eu tomei a decisão de parar com o meu hábito ruim, uma decisão de verdade, decisão genuína mesmo, eu nunca mais pensei no assunto e pra mim foi, depois de tomar a decisão foi fácil, mas até lá eu achava impossível. E a disciplina hoje, você acha que ela é o que dita os seus resultados no negócio? Cara, com toda certeza. Eu acho que, tipo, disciplina é uma coisa essencial pra você conquistar as coisas, pra você conseguir chegar onde você quer chegar. E o hábito é um facilitador. Então, os meus hábitos me ajudam a eu conseguir manter essa disciplina. Porque disciplina, cara, se eu parar pra pensar, é uma coisa difícil, né? Você manter uma coisa ali que é desconfortável por um longo tempo é uma coisa difícil. Então, para facilitar, você tem que ter hábitos que façam sentido e que te ajudem naquela situação. Então, cara, meus hábitos de dormir cedo, para eu conseguir acordar cedo bem, para eu conseguir ter meu momento de leitura, conseguir treinar para, pô, o meu momento de minha terapia diária ali. Sem isso eu não conseguiria chegar onde eu tô agora, eu tenho certeza. Então, cara, a disciplina ela é essencial, mas os hábitos são os facilitadores pra gente conseguir ter essa disciplina. Muito bom, cara. E hoje, se você fosse colocar um ponto sobre o livro que você falou, o Hábitos Atômicos, um conselho que você daria para as pessoas que querem construir hábito, que querem ser disciplinadas, tentam, tentam e não conseguem, qual conselho você daria para elas? Cara, tem um negócio muito legal que o livro fala, que é você tentar colocar esse hábito que você quer incluir na tua vida perto de um hábito que você já faz com regularidade. Então, cara, vou dar um exemplo de, pô, você quer começar a ler. Uma coisa que era um hábito que eu queria colocar, mas só que eu nunca tinha conseguido. Quero começar a ler. Só que eu não, pô, eu vou tentar de noite eu durmo. De manhã eu tenho preguiça de acordar. Coloca depois de um momento que você faz todos os dias, cara. Então, por exemplo, você almoça todos os dias, certo? Sim, Depois do seu almoço você vai ler 10 minutos. Você como é que eles falam no livro? Você empilha um hábito no outro com uma coisa que você já faz com regularidade. Então, por exemplo, depois do almoço,
eu vou ler 10 minutos, eu vou ler 5 páginas, eu vou ler 10 páginas. Vai facilitar muito do que você tentar, por exemplo, eu já tentei acordar e ler. Eu vi que você faz isso às vezes, né? Uhum. Cara, pra mim não funciona, pra mim eu não consigo, então é, ler pra mim de manhã é um hábito que se eu for tentar fazer desse jeito, eu não vou conseguir ler. E pra mim é importante. Então, eu coloquei depois de uma coisa que eu faço com regularidade, que é depois do meu almoço. Então, almocei, vou lá e faço minha leitura. Legal. É uma boa dica. Muito bom, cara. E a disciplina relacionada ao treino, porque isso que é o fator que pega muita Aí gente pega com a hoje. galera, né? Até pra mim, cara. Eu tô treinando lá na Best U, mas tem dias que você, pô, cara, não vou e tal, não consegue manter aquela disciplina. A disciplina no treino, ela é diferente de uma disciplina de um livro, de qualquer outro hábito? Cara, eu acredito que não, porque a disciplina, ela é disciplina, ela é uma maneira de pensar e, de novo, você tem que ter os hábitos para te facilitar a vida. Então, por exemplo, você treina de manhã, né? Uhum, Se você for, pô, dormir, você treina que hora? 9 horas? sim, Se for dormir 5 horas da manhã, você vai acordar bem às 8 para treinar? não. Sabe? Se for beber um dia antes, você vai acordar bem para treinar? Então, tipo, os seus hábitos têm que fazer sentido com a sua rotina, com aquilo que você quer colocar na tua vida. E, cara, disciplina é você persistir. Você entender que não é porque tá sofrido, não é porque você não gosta, que você não vai continuar fazendo aquilo. Tem uma frase que eu gosto bastante que criança reclama, o adulto faz o que tem que ser feito. Então, pô, tá chato? Beleza, mas faz bem pra você. Tem que pensar no momento, no longo prazo, não só no momento presente. Porque, cara, se você parar pra pensar, pô, eu tô treinando, vou ficar dolorido amanhã, tô lesionando meu músculo ali, tá difícil, tô suando. Se for pensar só no momento presente, cara, você vai parar amanhã. Você vai falar, pô, tô fazendo loucura comigo aqui. E eu acho que o pensamento principal de todo mundo é pensar a longo prazo, né, cara? Seja para investir o dinheiro, seja para investir na saúde, seja para criar hábitos. O hábito que você está tendo hoje vai te trazer frutos bons ou os ruins lá na frente? Porque o que você planta hoje, você colhe depois. Se a gente está plantando hábitos ruins, não tem como a gente colher disciplina, colher frutos bons, né? Então, eu acredito que o pensamento tem que ser sempre a longo prazo. Cara, eu penso bastante em longevidade, sabe? Cara, principalmente agora depois que eu me tornei pai. Beijão, Heitor. O pai te ama. Cara, eu penso muito em, pô, viver mais, pra ter mais tempo com meu filho, pra eu poder estar perto dele quando ele precisar de mim. E como que eu vou fazer pra viver mais? Pô, eu vou cuidar da minha saúde agora. Hoje eu tenho 32 anos, eu preciso me cuidar agora pra quando eu tiver 90 eu conseguir subir escada, conseguir, pô, fazer meu treino com meu filho, que, pô, é uma das coisas que eu mais quero na minha vida, que é, tipo, eu estar próximo do meu filho quando eu tiver velho, eu ter vitalidade quando eu for mais velho pra poder passar um tempo com meu filho. Então, cara, eu tenho que pensar a longo prazo e fazer agora. Tem que fazer sentido essa curva, né? Cara, hoje com 32 eu tenho que, pô, me alimentar bem, eu tenho que pensar no consumo de álcool ali, dar uma segurada. Pô, fumar faz sentido? Não faz. Então, tipo, é exatamente o que você falou, pensamento de longo prazo. E eu penso muito na minha longevidade, na minha qualidade de vida quando eu for mais velho. Maravilha. Cara, hoje empreendendo ali na Best You, aquela rotina que você tem acelerada, como que você divide os papéis entre empresário, entre pai, esposo, em tudo aquilo, aquela correria do dia a dia, como você divide esses papéis? Cara, não dividindo. Cara, a gente tem, pô, ali um planejamento, tem ali a agenda, cara, mas tem dia que as coisas vão sair do teu controle e você tem que estar preparado para aceitar isso. Essa semana mesmo foi uma semana muito corrida para mim. Teve dia que eu não consegui fazer minha leitura, teve dia que eu não consegui treinar. E às vezes esse é um problema que as pessoas colocam, é uma pressão muito grande de tentar ser perfeito. E cara, você não vai ser perfeito sempre. Você não vai conseguir tudo, fazer tudo que você se planejou para fazer no seu dia, todos os dias. Vai ter um dia que você vai ter um BO para resolver, vai ter um dia que você vai ter que ir para outra cidade fazer alguma outra coisa, e você vai acabar deixando alguma outra coisa para trás. Então, eu costumo falar que a vida não é um equilíbrio, a vida é um desequilíbrio constante. Vai ter dia que você vai desequilibrar mais pro trabalho, vai ter momento de férias que você vai desequilibrar mais pra tua família, vai ter um momento que você vai desequilibrar ali e usar mais tempo mais com você, mas cara, a vida é feita de desequilíbrio, você tem que, pô, se acostumar com isso e aceitar. Essa semana, segunda-feira, eu saí de casa às 5 horas da manhã, cheguei 9 horas da noite.
eu não vi meu filho, eu praticamente não vi minha esposa, não treinei, não fiz nada pra mim. Mas, cara, eu vou ficar triste comigo? Eu vou ficar decepcionado? Não, eu fiz o que eu tinha que fazer e tá tudo certo. Então, eu acho que a gente tem que ter tempo pra tudo, mas tem que entender que nem todo dia a gente vai conseguir fazer tudo. E tá tudo bem com isso, tem que aceitar. Porque senão, se a gente coloca uma pressão muito grande nisso, a gente começa a se desmotivar e a gente começa a desistir de algumas coisas, porque a gente não conseguiu fazer um dia, 2 dias, uma semana, e, cara, pô, não faz sentido, né? Legal, cara. E ali na Best You, você é um estúdio, claro, mas é uma academia ali com uma mensalidade a partir de 1.200, R$ 1.000 ali. Isso. Cara, como vocês chegaram nesse patamar? Como que vocês conseguem gerir uma estrutura dessa e manter um público fidelizado ali? Cara, o principal ponto é que a gente leva muito a sério, que a gente se preocupa bastante, que a gente tenta passar aí pros meninos sempre, é a experiência, cara. Foi o que você falou, é um ticket de 1.000, 1.200, e, pô, se a pessoa vê e comparar valor, a gente sai perdendo. Mas se comparar experiência, aí a gente sai ganhando. Mas para isso acontecer, a nossa experiência, a experiência que a gente entrega pro aluno, ela tem que ser perfeita. Então, tipo assim, coisas que a gente faz que não acontecem nos outros lugares. A gente chega lá, pô, cafezinho de lei, né? Chega lá, toma seu cafezinho. Cara, a gente faz uns mimos para os alunos que, tipo, não acontecem em outros lugares. A gente chega, pô, o aluno não vai pegar água na geladeira, a gente já chega, já traz a água, ajuda o cara a levantar, entrega o peso na mão do cara. Então é tipo, é esse acolhimento. Cara, eu tenho um sócio, o Rafael, o Rafa, cara, ele vai comprar suplemento para ele. Ele, ele já oferece para todos os alunos. Ele já vai lá, já vai comprar, ele oferece, o cara, tipo, passa, pega na academia. Então, tipo assim, pô, nós somos um estúdio. Mas, cara, nosso aluno gosta de tomar vinho durante o fim de semana. Então, a gente tem a cada 2 meses um evento de vinho também, uma degustação de vinhos para ir para ter um momento de experiência fora a parte do treino com o nosso aluno. Então, cara, eu acho que toda essa parte de experiência é, tipo, você se preocupar com a adesão do seu aluno aos treinos. Não é porque, por exemplo, o Eric vai mandar mensagem pro personal dele hoje, falar que, pô, cara, não tô bem, não vou treinar hoje. O seu personal não vai responder, beleza, foda-se. Ele vai falar, cara, ei, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, vamos remarcar essa aula para você conseguir manter essa sua adesão ao treino. Então, tipo assim, são detalhezinhos que fazem a diferença na experiência do aluno, e aí ele para de ver preço e ele começa a enxergar valor, sabe? Legal. E vocês ali têm muito valor agregado, cara. Eu- um ponto que eu vi, eu falei, não, aí tem um treinamento, aí tem alguma coisa. Foi no momento em que eu entrei na academia, no meu primeiro dia, e 3 personagens que estavam dando aula pararam. Ô, bom dia, Eric. Falei, pô, como o cara sabe meu nome? Aí eu já, pô, tô em casa. O cara já me conhece e tal, sendo que eu não fui apresentado pra nenhum deles, não conhecia nenhum deles. A personal veio, se apresentou pra mim, conheci ele, a gente fez o treino ali e eu falei, pô, tô em casa. É diferente, né? É A experiência é diferente. diferente, o cara te chamar pelo nome. E tem até psicologia envolvida nisso, né? Muito. E inclusive tem um exemplo perfeito disso, cara. Teve uma aluna nossa que ela treinava às 7 horas da noite. E ela é pediatra. Então ela só ouve, pô, doutora, tia, menos o nome dela o dia inteiro, às vezes até a semana inteira. Aí teve um dia que ela chegou pra treinar, chegou um pouquinho antes lá tal. Ela chegou, ela ouviu 4 Boa Noite Paula, que é o nome dela. Boa noite, Paula, tudo bem? 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 Aí ela foi, pô, ela já deu um sorrisinho, foi, treinou, tal, não sei o quê. No final ela foi e passou um feedback pra gente. Cara, obrigado. Vocês me chamaram pelo nome. E eu não ouço isso com frequência. E todo mundo que me viu aqui, que me cumprimentou, me chamou pelo nome. Então, cara, são esses detalhezinhos que às vezes as pessoas que estão vendo em casa falam, cara, que besteira, mas faz muita diferença. Faz muita, muita diferença. E, cara, é, falando ali, voltando a falar de produtividade, de disciplina, hoje, você ensina muito isso pro teu filho? Cara, eu tento passar bastante pra ele porque às vezes nós, pais, principalmente eu, pai de primeira viagem, pai mais jovem e tal, a gente quer ser o pai bonzinho, o pai melhor amigo, o pai que quer dar tudo pro filho, mas cara, se você fizer isso pro seu filho hoje, ele vai crescer sendo um moleque mimado. Ele vai crescer sendo um moleque que não dá valor pra nada. Então é o que eu tento ensinar. Hoje ele vai fazer 4 anos agora em junho. Ele é bem novinho ainda, mas cara, eu tento.
tanto ensinar ele quanto dosar as pessoas próximas a ele, tipo minha esposa, meus pais, a não ficar mimando muito, sabe? A não ficar dando tudo de mão beijada, não ficar dando presente toda hora, não ficar, pô, ele passou no shopping, ele gostou daquele carrinho, vamos comprar. Não, não é assim que funciona, sabe? Ele tem que saber que ele vai ganhar presente dia tal, 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 e não é tudo que ele quiser que ele vai conseguir. Então, acho que são essas pequenas renúncias que você vai fazendo aí ao longo dos anos aí com a criança desde pequeno, que faz ela dar valor nas coisas, faz ele ser uma pessoa que entende e sabe receber um não. Eu acho que essa disciplina começa assim, desde cedo, e entendendo esses processos. Cara, você sempre foi um cara disciplinado? Eu acho que eu comecei a pensar em disciplina justamente porque eu era muito indisciplinado. Então, tipo, época de faculdade, eu fazia faculdade de manhã. Cara, pra eu acordar de manhã pra ir pra faculdade era um parto, faltava pra cacete. Eu, porra, começava uma coisa, parava, começava, tipo, eu comecei a ter um hábito, assim, de ler mais ou menos lá pra 2021, 22. Antes eu começava a ler alguma coisa, eu parava no meio e não voltava. Começava a assistir um podcast, parava e não assistia. Não, tipo, começava as coisas e não acabava, começava e não acabava. Falava que ia parar de fazer uma coisa, parava 2 dias, voltava. Até o próprio o negócio do narguilé, falou, cara, começava a me incomodar, falei, não, vou parar. Aí fazia 2 dias sem, aí 3 dias, foda-se. E o que fez você mudar tudo isso, cara? Como você mudou tudo isso? Cara, Porque, pô, parece assim, pô, quando eu decidi. Mas tem algo que te motivou, alguma técnica, alguma coisa que você usou e falou, não, agora vai dar certo. cara, eu acho que foram pequenas decisões. Eu acho que da primeira, tipo, uma primeira grande decisão que você tome, que você vê que você consegue, você vai replicando, né? Você vai replicando. Eu vou usar bastante esse exemplo do narguilé, porque é uma coisa que, para quem me conhece, sabe, fala que foi uma coisa, foi uma virada de chave muito grande. Era um hábito muito forte, que estava muito cravado, assim, tipo, era um vício mesmo. E a partir do momento que eu mudei e venci isso, aí eu falei, cara, se eu mudei um hábito que para mim era praticamente impossível de mudar, eu consigo fazer qualquer coisa. Então eu consigo, pô, parar de beber se eu quiser, eu consigo, cara, fazer o que eu quiser. Então, tipo, eu acho que foi a primeira grande vitória em relação a cortar uma coisa que era muito ruim da minha vida, que me fez dar essa virada de chave e falar, pô, se eu conseguir esse, eu consigo mudar, replicar para isso, isso, isso. E você acredita que um hábito, para ele conseguir entrar em andamento, precisa de um ambiente forte? Porque o Gustavo me falou uma vez, Peçanha, que ambiente não é só onde você está, mas tudo aquilo que você consome. Então, o ambiente influencia a pessoa a ela mudar, a ela se movimentar, mas não é só onde ela está, mas sim tudo que ela consome em música, em filme, em conteúdo. Então, ambiente é tudo isso. Você acredita que isso influencia nos hábitos? Muito, cara, muito. Inclusive, o ambiente, por exemplo, o seu ambiente de trabalho, aonde você, pô, o seu ambiente de sua casa. Cara, você quer, por exemplo, ter um hábito de começar a ler. Você não tem um livro em casa? Como você vai fazer isso? Sabe? Você quer ter um hábito de começar a praticar atividade física. Você não tem um amigo que pratica atividade física? Você só sai com um cara que quer ir pra balada? Então, eu acredito que todo tipo de ambiente vai te ajudar a ter hábitos melhores. Ambiente de amizade, ambiente físico mesmo, de tipo, pô, onde você mora, como você estrutura a tua casa para melhorar os teus hábitos, como você estrutura a sua agenda. Eu acho que todo tipo de ambiente te ajuda a ter bons hábitos que vão te ajudar a ter a disciplina que você precisa. E você tem um case de algum amigo, de algum aluno que era indisciplinado e aprendeu a ser disciplinado com a tua ajuda, com algum conselho? Cara, eu acredito que a gente consegue, alguns alunos conseguem ter uma melhora por parte da disciplina, principalmente por conta de verem valor naquilo e entender que o negócio tem que ser o pensamento a longo prazo. Então, no meu ramo da saúde, atividade física, tem muita gente que é imediatista. Então, muita gente quer começar a treinar numa semana, e daqui 2 semanas já tá, pô, bonitão, trincadão, perder 10 Seria quilos. E bom, os né? caras. Pô, mas aí ia me quebrar, né? Ia quebrar com o meu trampo. Mas, cara, 99,9% dos nossos alunos chega
não é nem dos nossos alunos, do mundo, né? Nós somos seres humanos imediatistas. Então, cara, eu acho que o grande conselho que a gente tenta passar aí diariamente para os alunos é, meu, não pensa no mês que vem, não pensa na festa de aniversário de sei lá quem, na sua viagem daqui 6 meses. Cara, pensa na tua vida. Pensa no quanto tempo você quer viver bem com saúde e com a tua família. Pensa quanto tempo você quer viver conseguindo andar na tua vida. Então, tipo assim, não é só o corpo bonito. Cara, é o corpo saudável. Então, tipo assim, eu acho que esses pequenos pensamentos que a gente vai colocando ao longo do dia a dia, assim, para os nossos alunos, que fazem a diferença. E eu acredito que muitas dessas pessoas que entendem isso são pessoas que, cara, chegaram meio desanimadas no dia. Acontece muito da pessoa ir no nutricionista e não ter tido o resultado na balança que ela queria, não conseguir perder aqueles 5 quilos em 2 meses que queria. E aí chega meio desanimado no treino, aí você pergunta o que está acontecendo. Aí o aluno fala que não conseguiu chegar naquele objetivo. Você fala, não, beleza, vamos fazer de tudo para chegar, mas, meu, cara, vem aqui, senta aqui, entende? Não é assim que funciona. Você tem que pensar no longo prazo. Você tem que entender que não é o peso na balança que vai influenciar. No nosso caso, tem muito do. Você já ouviu o personal pra caramba falar isso. Que, cara, às vezes você pode estar querendo perder 5 quilos. Você chegou lá na próxima consulta com o teu Nutri, você perdeu 500 gramas. Mas foi um resultado fantástico. Você perdeu 5 quilos de massa magra, gorda e ganhou 4,5 kg de massa magra. Então, porra, você ganhou 5 quilos de massa, perdeu 5 quilos de gordura, na balança não representou nada e você tá triste. E você pode parar de fazer uma coisa que está te fazendo tão bem por conta de um número na balança. Eu acho que esse alinhamento de expectativas diário que a gente faz, que salva bastante gente de parar de treinar, desanimar, desmotivar essas coisas. Sim. É, e ali, vamos falar Mas, sobre. cara, desculpa, só voltando num case de um aluno meu, Jorges, ele tinha 210 quilos. E ele, pô, isso com acho que 18, 17 anos, alguma coisa assim. E ele, cara, ele viveu nessa vida de comer, 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 comer por muito tempo. E aí teve um dia ele falou, cara, não posso mais viver assim, senão eu não vou mais viver, eu vou morrer. Isso ele tinha 20 e tantos anos. Ele, sem treinar, sem nada, ele saiu dos 210 para 140, 150, se eu não me engano. E aí a gente começou a treinar, ele começou a treinar comigo e ele saiu dos 105, acho que era 140 quilos, ele chegou em 95. Então, tipo, não é um momento, acho que são vários momentos que vão fazendo você perceber que você tá num caminho muito errado e quando você decide, aí já era. Aí você vira uma máquina mesmo. E você falou de longevidade. Hoje a gente vê entre muitos idosos. E você vê dois parâmetros ali. Você vê idosos de 60, 70 anos que mal consegue sair, levantar da cadeira, ou às vezes está numa cadeira de roda, ou pena para levantar um peso, ou trava. Para um idoso de 80 anos que levanta ferro, que corre, que é ágil. Isso é genética ou é um trabalho que foi construído ali? É totalmente hábito, cara. O hábito da vida do cara, o hábito da vida inteira desse velho, do senhor de 80 anos, os hábitos que ele consumiu durante todos esses anos, ele tá desfrutando agora. Então é. E do outro lado, o senhor de 60 que tem dificuldade de levantar, de subir uma escada, ele também tá colhendo os frutos agora. Só que colhendo os frutos de uma coisa que ele não fez. Então, eu acredito que a nossa geração de agora vai ter uma velhice muito mais saudável com qualidade de vida, porque as pessoas estão entendendo que precisam buscar academia, precisam fazer força, não para ficar bonitão, é para cuidar da saúde, para cuidar da vida, para viver bem, para viver melhor. Então, resumindo, eu acredito que essa pessoa que está com 80 anos bem, ela está simplesmente colhendo os frutos dos bons hábitos que ela teve. E eu vi um médico falando que tem um período ali da idade da pessoa que ela para o osso dela de ficar forte, ela precisa trabalhar ali, né? Tem um período da idade ali. Então, para que a pessoa tenha resistência muscular lá na frente, ela precisa fazer musculação. É uma necessidade que todos façam musculação, é isso? Exatamente. Cara, conforme os anos vão passando, você vai perdendo massa. Eu não vou lembrar ao certo percentual, mas eu acho que é 1% de massa magra. Puta, eu não vou lembrar para não falar besteira. Mas conforme vão passando os anos, a sua quantidade de massa magra vai caindo.
E para evitar que ela caia, ou pelo menos para manter, ou para cair com menos velocidade, cara, você tem que estimular teu músculo. Então você tem que treinar, você tem que fazer força, porque senão é inevitável, você vai perder massa. E isso só se constrói com hábitos. Com hábitos, com treino, com uma boa alimentação, com um bom descanso. E é o que eu falei no começo, não precisa ser uma coisa perfeita. Você não tem que ser o cara mais, pô, bitolado do mundo na dieta. Você não pode comer uma pizza de fim de semana. Não, nada a ver. Você pode. Eu prezo muito uma vida, nesse caso, uma vida alimentar equilibrada, sem ter, pô, tanto sem jacar com tudo de uma vez, mas também sem ser um cara muito restrito assim. Não acredito nessa parte de restrição alimentar. Porque você tem que saber saborear, curtir a vida, comer uma coisa que você gosta, tomar um vinho que você gosta. Então, eu acredito que são essas coisas que realmente fazem valer a pena. Legal, cara. E ali, Best You, você falou que tem duas unidades. Hoje é uma na Malota e eu no Retiro. Mas vocês estão mudando ali, né? Me conta um pouquinho Sim, dessa sim. mudança aí. Cara, nós três nós somos meio maluco da cabeça, né? Quando acaba uma obra, acaba um investimento, a gente já pensa em fazer outro, porque, cara, é, quando você fica parado, você entra numa zona de conforto que não é uma coisa legal, né? Antes da gente abrir o estúdio, a gente tava ali numa zona de conforto, personal estabilizado e tal. E aí, depois que a gente começou com essa parte de empreender, cara, eu tenho certeza que a gente nunca mais vai parar de tentar melhorar sempre, tentar evoluir, achar um espaço melhor, expandir. Então, a Rua do Retiro foi a primeira unidade e, cara, ficou pequeno e a gente está indo para um lugar melhor, um lugar que tem uma estrutura melhor, um lugar que a gente vai conseguir incluir coisas que na Malota tem e na Rua do Retiro não, como, por exemplo, a fisioterapia, né? A gente vai ter uma estrutura melhor de estacionamento para os alunos, vai ter um ambiente mais amplo, mais aconchegante. Então, cara, a gente sentiu que era hora de evoluir, de dar o próximo passo, de fazer o próximo investimento e tá acontecendo, tá rolando, daqui a pouco tá aí. E, cara, e o medo, onde fica aí? Porque, assim, você tá assumindo um risco, né? Pô, construir no ambiente de economia atual, todas essas coisas. Como que fica o medo no quesito do empreendedorismo ali? Cara, de novo, a gente é meio maluco, mas não que a gente seja maluco inconsequente. A gente tem o medo, a gente tem o receio, mas simplesmente a gente não deixa o medo travar a gente. Então o medo é bom pra gente saber que tem que trabalhar pra cacete pra pagar tudo isso, mas o medo jamais vai parar a gente de querer melhorar, de querer evoluir, de querer entregar sempre o melhor pros alunos, entregar sempre o melhor pra nossa equipe, que a gente se importa muito também, ter uma estrutura melhor pra pessoa, pra galera trabalhar. Então, cara. Tem medo, mas vai com medo mesmo, pô, com consciência, é óbvio, né? Mas se uma coisa que a gente não quer que aconteça é deixar o medo parar a gente. E, cara, toda essa comunidade que você construiu exige muito de uma cultura organizacional, né? De onde vocês extraem isso? Quem que aconselha? Onde vocês buscam essa cultura organizacional para a Best You? Cara, a cultura Best Tool surgiu muito do nosso jeito de ser, assim, um pouco mais descontraído, mais leve e tal. Só que conforme foi passando os anos, a gente foi entendendo que o negócio estava ficando sério, que, pô, não era mais uma brincadeira de três amigos, era uma empresa mesmo, a gente começou a procurar ajuda. Então, há 2 anos atrás, um aluno nosso, um aluno do Rafa na época, o Paulo, ele é, pô, um puta de um gestor que passou por uma porrada de empresa grande. E ele chegou e falou, cara, deixa eu entender um pouco mais o negócio de vocês, deixa eu ajudar vocês. E ele foi o primeiro cara que tipo, viu que a gente precisava de ajuda, mesmo em momento de evolução, chamou a gente para uma conversa e, cara, abriu totalmente a nossa cabeça para, tipo, não ser só o personal que tem um estúdio, mas não, ser um empresário que tem ali os personagens, né? Tem a nossa equipe, nós fazemos parte dessa equipe hoje, mas o Paulo foi o primeiro cara que abriu aí a nossa cabeça para isso e fez a gente olhar para o outro lado, que é o lado da gestão, é o lado da organizacional, o lado de cultura, o lado de processos. Então ele foi o start para isso. E hoje em dia a gente tem também uma coach, Juliana Blumer, que, meu, faz um trabalho fantástico. Ela começou fazendo um trabalho de coaching só com nós três, depois fez uma parte primeiro individual, depois em grupo, fez uma parte com a equipe também, que ela também foi sensacional para desenvolver aí tudo que a gente precisa de técnicas para conseguir ser bons empreendedores, bons gestores, para que a gente consiga transparecer e passar isso aí para a equipe. Então, cara,
se perguntar quem são as pessoas que ajudaram a gente a chegar a parte de gestão falando, né? Fora a nossa família, que sempre esteve junto com a gente, Paulo Guedes e Juliana Blumer são as pessoas que, sem eles, a gente não estaria onde a gente está hoje, não. Cara, que legal. E esse é um ponto legal de se falar, que pessoas ajudaram vocês ali, alunos ajudaram vocês aí, por quê? Cara, eu gosto muito de academia. Eu gosto muito de academia, não por treinar ali e tal, a gente dá umas falhadas. Mas o meu primeiro emprego foi numa empresa de telemarketing, o segundo foi numa academia, cara, que eu fiquei 4 anos ali, trabalhando ali na área de vendas. Então, eu fiz muita amizade com alunos. E os meus primeiros clientes de marketing foram alunos. E que deram oportunidade, falou, vi que você tá fazendo marketing aí pra academia, pô, faz do meu negócio também, enquanto você cobra. E a gente foi começando a fazer o marketing ali desses alunos, e aí foi crescendo, aí outras pessoas de fora. Um aluno conhecia um amigo que tinha empresa, que precisava do serviço, até que chegou numa proporção que eu falei, pô, eu vou focar nisso, aí a gente construiu a empresa, então tudo veio de alunos dentro de uma academia. Então, se as pessoas falassem, pô, se você fosse começar de novo, por onde você começaria? Eu começaria trabalhando numa academia. Cara, e a gente fala muito, isso tá muito dentro da gente, assim, como valores, a parte de conexão social, networking. Então, cara, com a gente foi exatamente igual. Tudo que a gente precisou, seja uma indicação para fazer alguma coisa, seja, pô, investimento para abrir. Cara, só pra você ter uma ideia, o nosso investidor da primeira unidade na Rua do Retiro foi um aluno do Rafa, que ele emprestou uma grana pra gente no, na palavra, na amizade, sem assinar um contrato, ele emprestou dinheiro pra gente começar o negócio. Então, pô, se não fosse esse cara, a gente não ia ter conseguido abrir, ou pelo menos não no padrão que a gente queria. Se a gente não tivesse abrido no padrão que a gente queria, a gente não conseguiria ter atingido esse público-alvo que a gente quis atingir. E, cara, tudo pra gente é networking, cara. Tudo que a gente conseguiu até hoje foi por conta de um relacionamento. Pô, a gente tá aqui conversando hoje é baseado no networking, né, cara? Sim. Numa troca aí, numa conexão de pessoas que fez a gente estar aqui hoje. Então, meu, eu concordo total com você, nossos alunos, cara. E o legal disso, que lá no estúdio, é uma coisa que é muito diferente, é que rola essa troca de conversa entre os alunos também. Não fica aquela coisa só, tipo, aluno personal, aluno personal. Então, tipo assim, eu tô dando aula pro Eric e o Rafa tá dando aula pro João. Cara, o Eric conhece o João, já troca uma ideia, já, cara, já surgiu sociedade por pessoas que se conheceram dentro da Best You. Então, isso se estende aos alunos também. Cara, então se você quer fortalecer seu networking, quer melhorar os seus resultados, ter pessoas para construir negócio, vá para uma academia. Bom, a gente está chegando ao final aí, então você, se gostou desse papo, já se inscreve no canal, manda para aquele teu amigo esse vídeo, o cara que é improdutivo, ou que é personal, que quer melhorar os resultados dele, que quer conhecer ou trabalhar na Best You, né, Cauê? Com certeza. Então, faça isso, se inscreve aí, curta, comenta e deixe suas considerações finais aí, manda um recado para esse público aí que quer ser produtivo, quer ser disciplinado, mas não tá conseguindo. Cara, eu acho que o recado que eu deixo pra você que se acha indisciplinado ou que acha que precisa mudar é você entender que os teus hábitos vão levar você aos resultados. Então, se você tem bons hábitos, eles vão te levar a bons resultados. Se você tem maus hábitos, eles vão te levar a resultados ruins. Então, escolhe com bastante cuidado quais são os hábitos que você vai cultivar ali todo dia, que você vai fazer com consistência, com constância, que isso aí pode ser ou muito bom ou muito perigoso, tá? Então, escolhe com bastante cuidado seus hábitos, aquilo que você vai fazer todos os dias. Maravilha, esse foi Cauê Andrade com hábitos que levam à disciplina. E eu espero você no próximo episódio e até mais.